E aí, povo de Deus, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar aqui neste vídeo como quebrar a maldição hereditária. Bom, pessoal, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: existe maldição hereditária? Ao olhar para as páginas da Bíblia Sagrada, a gente sempre observa que o pecado dos pais traz consequência para os filhos. Uma das declarações mais perfeitas sobre isso é a questão de Adão. Quando ele pecou, toda a humanidade caiu junto com ele, e por causa daquele pecado, todos nós também herdamos esta natureza pecaminosa e toda a criação foi afetada por causa daquilo. Quando a gente fala de maldição hereditária, nós estamos querendo dizer que é algo que passa de pai para filho. Há um tipo de maldição hereditária que eu creio sim que ela é real. E que maldição é esta? É justamente a natureza pecaminosa. Ela passa de pai para filho. É a força que está dentro de nós e que nos leva a desobedecer. É aquela tendência por aquilo que é proibido, de gostar daquilo que é proibido. É estar completamente em desobediência com o Senhor nosso Deus. Devido a essa maldição hereditária chamada pecado, é que também coisas terríveis podem acontecer na nossa vida e na vida dos nossos filhos em questão de maldições. Tudo isso é possível por causa da principal maldição de todas, que é a natureza pecaminosa. Antes de eu te falar as três formas de quebrar a maldição hereditária, eu quero basear este ensino de hoje na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, no capítulo 21. Olha só esse ciclo de maldição que foi quebrado. Preste bem atenção. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 21, e o versículo 2: Manassés, ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Esse é o rei Manassés, foi rei em Judá, e ele está pecando contra Deus, imitando as nações vizinhas. Vamos ver aqui o que o filho dele fez. Olha só como passa de pai para filho. 21, 19, versículo 20 diz assim, a respeito de Amon, filho de Manassés. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Imitou seu pai em tudo e prestou culto aos ídolos, aos quais o seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. Então nós vemos Manassés, um homem pecador, e vemos Amon, o filho dele, que faz tudo conforme ele faz, ou seja, a maldição hereditária do pecado passando de pai para filho. Mas quando nós lemos a história de Josias, ele era o neto de Manassés, o filho de Amon. Veja como é completamente diferente a história desse jovem. A Bíblia diz, ele fez o que o Senhor aprova. 2 Reis capítulo 22 e o versículo 2. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos aqui alguém que está quebrando a maldição, que recebeu a maldição do pecado. O seu avô Manassés pecou contra o Senhor, o seu pai Manassés pecou contra o Senhor, mas quando chegou em Josias, ele encontrou o livro da lei no templo do Senhor que estava perdido e ele tomou uma decisão: eu vou ser diferente, eu vou fazer a diferença na minha geração. Então nós observamos que é possível quebrar o ciclo de maldição e para isso nós precisamos fazer três coisas. A primeira, nós precisamos reconhecer o pecado. Não adianta nós pensarmos que estamos certos, sendo que queremos uma mudança para a nossa vida. Enquanto a gente não reconhecer o pecado, a maldição hereditária chamada natureza pecaminosa vai sempre querer nos dominar, sempre querer nos oprimir. Em segundo lugar, nós precisamos colocar na nossa cabeça que somente em Cristo não há condenação. Se você está em Cristo e se eu estou em Cristo, toda maldição hereditária é quebrada da nossa vida para a glória de Deus Todo-Poderoso. Então, em segundo lugar, devemos estar em Cristo. E em terceiro lugar, para você quebrar a maldição hereditária da sua vida, é necessário trocar as sementes. O que significa isso? Muitas das vezes meu avô semeou, é só um exemplo, o teu avô, por exemplo, o meu avô pode ter semeado coisas ruins e por isso colheu coisas ruins.
O meu pai veio e semeou coisas ruins e por isso ele colheu coisas ruins. Se eu continuar plantando as mesmas sementes que os meus pais, os meus avós que não conheciam a Deus plantaram, eu vou ter a mesma colheita. Se eu não me engano, foi Albert Einstein que disse que loucura é plantar sempre a mesma coisa e querer o resultado diferente, ou seja, fazer sempre as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Então, se nós queremos que a maldição seja quebrada da nossa vida, da nossa família, nós devemos mudar as nossas sementes, semear agora de acordo com a natureza desse Jesus que entrou na nossa vida. E toda a maldição hereditária será quebrada para a glória de Deus. Eu estava assistindo um vídeo muito bom do pastor Fábio Coelho e do Douglas Gonçalves. Eles estavam falando sobre isso e o pastor Fábio Coelho disse algo maravilhoso. Ele disse assim: a desobediência dos pais traz consequência para os filhos, a obediência também dos pais trazem bênçãos para os filhos. Se na desobediência de Adão toda a criação caiu, a humanidade caiu, pela obediência de Jesus Cristo, todos nós podemos ser resgatados da maldição hereditária. Glória a Deus, que bom que você assistiu esse vídeo até aqui. Deus te abençoe. Eu quero te pedir algumas coisas. Compartilhe esse vídeo em todos os teus grupos do WhatsApp. Vamos levar a mensagem da palavra de Deus para que todos nós nos apaixonemos por esse Jesus maravilhoso. Deixa um comentário aqui acerca do que Deus ministrou ao teu coração. E não esquece também de curtir esse vídeo. Quando você curte o vídeo, quando você interage com a gente, o YouTube entende que a mensagem é relevante e mostra para mais pessoas, e assim a gente espalha o Evangelho para todos. Nunca se esqueça, ame a Jesus e esteja sempre satisfeito nele. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.